Olá, seja muito bem-vindo. Você está agora aqui no seu canal Aprendendo na Palavra, aqui é o missionário Cleiton Santos. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre 7 pecados que Deus odeia, 7 pecados que Deus detesta. Você está agora no seu momento devocional AP, é um momento que a gente traz aqui vídeos de reflexão, comentários, palavras aí para edificar a sua vida, ensinamentos bíblicos, né? Aí para edificar a sua vida espiritual. Se você é novo aqui no canal, eu quero pedir a você que se inscreva, tá bom? Deixe o seu like, ao se inscrever também ative as notificações, o sininho, para você sempre receber novos vídeos aqui do nosso canal. A nossa meta para esse ano de 2020 é chegarmos a 1 milhão de inscritos. Eu creio que é possível, então nos ajude nessa missão, tá bom? Divulgando aqui esse vídeo nas suas redes sociais, divulgando nos seus contatos. Assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Bom, gente, vamos lá. Vamos comentar aqui sobre 7 pecados que Deus odeia. É um vídeo baseado em Provérbios capítulo 6, versículo 16, quando o Senhor fala: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Aí no versículo 17 e versículo 18 e versículo 19, a Bíblia Sagrada vai nos apresentar esses pecados que Deus aborrece e que recomenda que a gente não venha viver isso aqui. Vamos lá. Olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos perversos e pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Então nós temos aqui 7 pecados que aborrecem a Deus, 7 pecados que Deus odeia. Então no vídeo de hoje vamos comentar cada um desses pecados, tá bom? Espero muito em Deus que esse vídeo venha edificar você, no nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro pecado que nós queremos falar aqui é sobre os olhos altivos. O que é uma pessoa de olhos altivos? É uma pessoa que age sempre com orgulho, é uma pessoa que age sempre com arrogância, é uma pessoa que se considera superior às outras pessoas. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 18, versículo 9, e do versículo 9 ao versículo 14, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. No versículo 10, de 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então a gente vê aqui a arrogância, né? Ele sempre via os outros de uma forma inferior, de uma forma pejorativa. Aí a Bíblia diz no versículo 12: jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estava em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, irmãos, essa deve ser a nossa postura. Jamais ter olhos altivos, né? Jamais orar a Deus de uma forma que a gente venha se orgulhar, achar que é grande, achar que é bom, achar que é super importante, não se vê como um pecador, carente de Deus. Isso é muito triste. Mas esse homem, o publicano aqui na parábola, ele se considerava assim uma pessoa pequena. No versículo 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer um que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Deus aborrece esse pecado da pessoa ter os olhos altivos, né? Agir com orgulho, achar-se superior a todo mundo e viver uma vida de arrogância, ser arrogante. Isso é detestável aos olhos de Deus. Ok, vamos para o segundo pecado que também desagrada a Deus, aqui listado nesse versículo que nós apresentamos aqui de Provérbios: língua mentirosa. O que é uma pessoa de língua mentirosa? É uma pessoa que vive na mentira, é uma pessoa que profere mentira. Não somente pessoas que proferem mentira, mas que praticam a mentira. São pessoas que suas obras são obras de mentira. São pessoas que amam viver na mentira, amam o engano e induzem até mesmo outras pessoas à mentira. Jesus, em relação à mentira, ele foi muito direto, né? Ele foi muito direto e também foi muito específico nas suas palavras. Em João 8,44, olha o que o Salvador do mundo fala: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade,
porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está dizendo, olha, vocês estão querendo ter por pai de vocês o próprio diabo. Então, aqui a gente vê uma palavra de Jesus bem dura, não é verdade? Uma palavra direta. Então a gente entende que Deus, ele detesta a mentira, né? Quando a pessoa ama a mentira, quando a pessoa vive na mentira, ela está sendo completamente opositora a Deus, porque Deus é a verdade. O próprio Jesus falou em João 14, versículo 6, está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Quando a pessoa profere a mentira, vive na mentira, ele está se colocando como um opositor ao próprio Deus. Então Deus detesta a mentira. Ok, agora nós vamos para o terceiro pecado mencionado aqui que desagrada a Deus. Pessoas que derramam sangue inocente. Aqui não significa dizer que é apenas tirar a vida de alguém, que é um pecado gravíssimo, não é verdade? Porque a vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus e o homem não pode tirar a vida, não deve tirar a vida de ninguém. Então é um pecado. Mas a palavra de Deus também nos fala que quando o crente odeia seu irmão, detesta o seu irmão, a Bíblia chama esse crente de homicida. Então é bastante interessante nós observarmos isso aqui, porque se a pessoa age dessa forma, ele está se assimilando a esse pecado aqui que Deus está proibindo, derramar sangue inocente. Veja em 1 João 3,15 que a Bíblia diz assim, qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, meu irmão, você acabou de matar a comunhão entre você e seu irmão. Então Deus chama esse crente de homicida. Então ele não tirou a vida de ninguém, ele não matou ninguém, mas se ele matar a comunhão entre ele e um irmão, que a Bíblia diz que, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, então Deus detesta isso aqui também, tá bom? Então não é necessariamente só tirar o sangue de alguém. Quando a pessoa corta a comunhão entre ele e um irmão, ele está sendo um homicida. Eu só fiz questão de mencionar aqui esse versículo, porque algumas pessoas, às vezes, olham para isso aqui e dizem, não, mas eu nunca que eu vou matar ninguém, nunca que eu vou tirar a vida de ninguém. Mas se você detesta o seu irmão em Cristo, você é chamado de homicida pela própria palavra de Deus. Ok, agora nós vamos para o quarto pecado, que também Deus detesta, que Deus odeia, o coração que maquina pensamentos perversos. É aquela pessoa que ela vive sempre planejando pecar. É aquela pessoa que sempre peca planejando, né? Ele está sentado e ele está pensando em amanhã e pecar, ele está pensando em daqui a pouco em cometer um pecado. É quando o coração dessa pessoa está inteiramente contaminado com o erro, ele está seduzido pelo pecado, não há verdade nele, ou seja, ele vive sempre maquinando o que é errado. Infelizmente, às vezes a pessoa, até mesmo o crente, vive isso aqui, por não vigiar, e Deus já saiu da vida dessa pessoa, e essa pessoa vive sempre maquinando o erro. O coração dela é tomado pela mentira. A Bíblia nos diz que nós devemos esconder no nosso coração é a palavra de Deus. E em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8, quando a Bíblia diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, esteja no coração de vocês só coisas boas. Então, meu irmão, Deus detesta aquela pessoa que maquina o erro, aquela pessoa que planeja o pecado, aquela pessoa que idealiza o pecado. Então Deus detesta, está entre a lista dos pecados que Deus detesta. Claro que não está aqui todos, não são apenas 7 pecados que Deus odeia, não, são muitos. Mas aqui o escritor, usado pelo Espírito Santo, quis destacar apenas 7 pecados que Deus odeia. Ele separou aqui 7 pecados que Deus muito detesta. Não é aquela pessoa que peca porque se descuidou, porque parou de vigiar 1 minuto, cometeu um erro, às vezes tropeçou aqui na linguagem popular, não é? Não é aquela pessoa que foi pega de surpresa e acabou cometendo um pecado que depois ela se arrependeu. Não. Aqui Deus está falando daquelas pessoas que são pessoas que se apressam em pecar, são pessoas que já decidiram pecar todo dia. Não é aquela pessoa que pecou porque não vigiou 1 minuto, não. É aquela pessoa que seus pés se apressam em correr para o mal. São pessoas que vivem para isso. São pessoas que vivem em busca do pecado. E a Bíblia Sagrada mostra que o fim dessa pessoa será triste. A Bíblia mostra que essa pessoa está cavando a sua própria sepultura. Quando em Provérbios 11:19 diz assim, como a justiça encaminha para a vida,
Assim, o que segue o mal faz isso para a sua morte. E, na linguagem popular, quem faz isso está cavando a sua própria sepultura. Não vai prosperar. Nunca ninguém prosperou e jamais alguém vai prosperar vivendo em busca do erro, em busca do pecado. Então, se você é um crente, que você vive dessa forma, que você usa a Bíblia, que você lê a Bíblia, que você congrega, mas não deixou o Espírito Santo mudar a sua vida, meu irmão, você está cavando a sua própria sepultura. Você não vai prosperar na vida. Converta-se a Cristo, volte aos pés de Cristo, deixe Jesus mudar o seu coração, a sua mente, tá bom? E viva uma vida que agrade a Deus, porque esse pecado aqui é detestável aos olhos do Criador. Bom, aqui nós vamos para o pecado de número 6. A testemunha falsa que profere mentiras também está na lista dos pecados que Deus muito detesta. Aquela testemunha falsa que profere mentira. É aquela pessoa que não vigia, que às vezes pode destruir o casamento de alguém, pode destruir o ministério de alguém. Quantas pessoas já não morreram por causa de mentiras, por causa de testemunhas falsas, pessoas que falam uma coisa sem ter certeza? É aquela pessoa que quando vê um link na internet prejudicando a imagem de alguém, às vezes não é nem verdade, a pessoa não se dá nem ao luxo de investigar se aquela mensagem é verdadeira. Ela pega e compartilha em tudo enquanto é rede social. Às vezes uma mensagem que edifica a vida de alguém a pessoa não compartilha, mas algo que às vezes não é nem verdade. Com o tempo se descobre que aquilo não é verdade, mas a pessoa se apressa em pecar. A pessoa se torna uma testemunha falsa. Às vezes alguém me manda uma mensagem e eu costumeiramente pergunto: você tem certeza que isso aí é verdade? E algumas pessoas simplesmente me dizem assim: não, mandaram para mim, eu achei na internet, e divulgam. Então, meu irmão, cuidado com isso aqui. A testemunha falsa que profere mentiras está vivendo um pecado que Deus muito detesta. Então vamos para o 7º pecado. E a Bíblia fala que todos os 6 pecados anteriores o Senhor detesta, o Senhor odeia. Mas o 7º a sua alma abomina. Então não é uma coisa grave que a pessoa às vezes não se preocupa com isso aqui, achando que é algo simples, que não é pecado, que não vai ter nada a ver aí com sua vida espiritual. O que semeia contenda entre irmãos. Tem pessoas que são especialistas em fazer isso aqui, não é? Aquela pessoa que quando sabe que aconteceu alguma coisa no meio da igreja, na vida de um irmão, como ela gosta muito de falar da vida alheia, ela usa aquela famosa desculpa: irmão, eu estou lhe contando isso aqui que é para nós orar. Isso é muito triste, porque tem pessoas que agem assim, mas o que elas querem mesmo é falar do irmão, é exibir o erro do irmão, é exibir a situação difícil da vida do irmão. Então são pessoas que semeiam contenda, pessoas que criam briga dentro da igreja, né? Colocam um irmão contra outro irmão, coloca a igreja contra o pastor, coloca o pastor contra a igreja, coloca auxiliar contra auxiliar e faz uma verdadeira confusão. Então Deus detesta esse tipo de gente que faz isso. No Salmo 133, eu vou ler para você o Salmo todo, isso é 3 versos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, meu irmão, veja como Deus ama a vida em comunhão da igreja, veja como Deus ama que os irmãos se amem, que os irmãos se respeitem, que os irmãos vivam em busca de acolher uns aos outros, de ajudar uns aos outros e vivam em união. Então, Deus é um Deus que ama a comunhão. Ele ama tanta comunhão que nos alerta a orar sempre, a falar sempre com Ele, a viver em unidade, não é verdade? Então, esse é o desejo de Deus. Então, quando a pessoa tem olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos, Deus detesta essa listazinha aqui de pecado que eu estou apresentando para você, tá bom? Então não viva jamais isso aqui. Infelizmente pode ter pessoas que vivem isso aqui tudo, né? Mas também não tem salvação. E vai aqui um alerta para você: viver isso aqui pode colocar a sua salvação em risco. A trombeta de Deus pode tocar a qualquer hora e essa pessoa pode ficar. No arrebatamento da igreja, esse tipo de gente não sobe, porque no céu jamais pode ter isso aqui, pode ter alguém com isso aqui. Para o céu vai pessoas limpas, lavadas com o sangue precioso de Jesus, que fazem de tudo todos os dias para
viver perto de Deus é aborrecer o pecado, viver longe do pecado, tá bom? Então mande esse vídeo para mais alguém, assim você contribui com o crescimento do canal. Deixa o seu like, tá bom? Assista algum vídeo que está aparecendo aí na sua tela e até o próximo vídeo, querendo Deus.